Evangelho de João, capítulo de número 21, capítulo de número 8, verso 21 até 29. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem comigo. Importante que todos estejamos juntos. João 8, a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Até aqui. Oramos mais uma vez, para que sejamos arrebatados pelo Espírito do Senhor, à medida que a sua palavra seja ministrada ao nosso coração. Pai, a minha oração é para que haja uma dependência total e completa do Teu Espírito Santo nessa noite. Nós cremos, assim como a Tua palavra diz, que ela é a revelação do Senhor para os homens. Eu creio que a Tua palavra é a Sua voz para nós. E a Sagrada Escritura é a revelação plena, é a revelação verbal, escrita do Seu Espírito para nós. Pai, por isso que, através do Seu Espírito Santo, nessa noite nós tenhamos acesso à Sua voz contida aqui nesse texto, a Sua voz que emana desse texto. Toda a palavra do Senhor é inspirada por Ti, é apta para o ensino, apta para a instrução do Seu povo. E nessa noite nós nos reunimos aqui para sermos instruídos por ela. E que apesar das limitações que se fizerem presentes nesse lugar nessa noite, que haja aqui espírito de sabedoria, discernimento, e que o Senhor possa, através da Sua palavra, nos conduzir em conhecer a Sua voz, que emana desse texto. Pai, continue conosco, nos instruindo, nos ensinando, para o louvor da Tua glória. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu medito nesse texto, ou no tempo em que eu estive meditando nesse texto, é possível nós vermos aqui que salta diante dos nossos olhos, através desses versos, duas questões. Primeiro, o problema da incredulidade do homem. E segundo, a extrema necessidade que, por conta dessa incredulidade, nós temos da pessoa do Filho de Deus. No início nós vamos tratar aqui dos perigos da incredulidade do homem. No que leva à incredulidade do homem. E o porquê que nós, uma vez
sendo reféns dessa incredulidade, precisamos desesperadamente do Filho de Deus. Nesse contexto imediato que a gente tem aqui, nós vamos ver que antes, como nós vimos na última exposição de João, Jesus vai estar tratando aqui no contexto imediato. Jesus ele aponta no discurso anterior que ele faz para si mesmo como sendo a luz do mundo. Vocês vão lembrar que do verso 12 até o verso 20 foi esse o discurso de Jesus. Jesus se apresenta como sendo o brilho do mundo, como sendo aquele que possibilita para os homens o discernimento que gera vida. E nós vimos aqui que a parte de Cristo, fora de Cristo, não há para o homem a possibilidade de discernir a voz de Deus. A parte de Cristo, todo homem é um cego, é um opositor cego, tanto do Evangelho quanto da pessoa do Filho de Deus. Opositor, nós estamos em inimizade contra Deus, até que essa luz do mundo nos alcance. Por isso que nesse contexto imediato, antes Jesus vai apontar para si mesmo, testemunhando para si mesmo como sendo a luz do mundo. Ele é o Filho de Deus, que é a luz do mundo. E na sequência desse discurso anterior, Jesus aponta para a incapacidade dos homens, por conta da sua cegueira espiritual. Nesse texto que nós vemos aqui imediatamente, essa incredulidade é, na verdade, o que expressa a incapacidade do homem crer por si mesmo e que expressa a cegueira que o homem tem para tudo aquilo que é espiritual, para tudo aquilo que é de Deus. É uma incapacidade natural que todo homem nasce morto espiritualmente. Imediatamente, essa é a ideia aqui, esse é o contexto. Jesus vai tratar dessa incapacidade espiritual por conta da incredulidade do homem. E num contexto mais amplo dentro da Bíblia, dentro da própria Escritura, nós entendemos que essa incapacidade natural se dá justamente pelo fato dos homens serem, até que haja uma intervenção soberana de Deus, mortos espiritualmente. Até que Deus se manifeste, até que Deus cumpra aquela promessa que nós vimos na exposição anterior da carta de Paulo aos Gálatas, que essa é a promessa, de que Deus interfere soberanamente, mudando a situação do homem, levando o homem a crer, retirando o homem dessa incredulidade que o conduz para a perdição eterna, enquanto Deus não age. Todo homem está inserido nessa incapacidade, ou ele é refém dessa incapacidade natural, que é essa sua morte espiritual. Falando disso, cabe a gente tratar a gente viu em outras exposições aqui, cabe tratar também do conceito de fé verdadeira, de fé que salva. Por um determinado ponto, todos os homens são naturalmente crédulos, naturalmente acreditam. Por um ponto, por um lado, o homem tem a capacidade de ter um certo tipo de fé. Ele tem a capacidade de ter fé em si mesmo, de ter aquela crença que faz com que ele levante amanhã na segunda-feira para ir trabalhar pelo pão de cada dia, faz com que ele busque melhorar na vida, aquela fé, aquele otimismo que faz com que ele se empenhe. Todos os homens, eles são naturalmente crédulos. Primeiro, porque foram criados para crer em Deus, foram criados pelo Senhor para se relacionar com o Senhor. Perdem isso com o pecado e essa fé passa a se confundir com apenas um otimismo que nos conduz no dia a dia, mas que não se refere a uma fé que é capaz de salvar o homem. Por ser, de uma certa forma, naturalmente crédulo, todo homem tem a tendência de ser religioso. Todo homem tem a tendência a buscar se ligar com o sobrenatural, a buscar se ligar com o mundo espiritual. Isso ele vai criar meios para se ligar ao mundo espiritual. Essa é um tipo de fé. Mas, por outro lado, todo homem é naturalmente incrédulo. Incrédulo do ponto de vista da
fé que tem poder para salvar. Você pode ser capaz de crer que amanhã você vai levantar pela manhã e lutar pelo pão de cada dia. Você pode ter até mesmo a capacidade de ter o entendimento de que você precisa de um ser superior, de um ser que é espiritual. Mas isso não é suficiente para te salvar. Todo homem nasce naturalmente incrédulo do ponto de vista da fé que salva, até que Deus interfira soberanamente. Essa é a ideia. Cabe nós tratarmos do conceito de incredulidade aqui, uma vez que é disso que esse texto pode nos, é isso que esse texto pode nos mostrar. Falando disso, uma vez que isso é dito, olha comigo aí, iniciando agora a exposição do texto no verso 21. O texto aqui, João vai dizer o seguinte no seu relato: de outra feita lhes falou, dizendo. A ideia aqui é o seguinte: Jesus, a expressão é, depois de um intervalo, Jesus passa a discursar novamente. O discurso anterior foi sobre ele ser a luz do mundo. Isso é interessante, irmão, porque uma vez que a gente vai entrar aqui no discurso de Cristo, ou no apontamento que Cristo faz para a incredulidade dos homens, isso foi colocado estrategicamente por João aqui. Isso não está aqui ao acaso. Uma vez que ele é a luz do mundo, a qual não há discernimento espiritual para os homens fora dele, nós vamos ver aqui qual é a extrema necessidade dessa luz para que nós possamos crer. A parte de Cristo, o resultado para os homens, ou o que sobra para os homens, é aquilo que a gente vai enxergar aqui: incredulidade. E por essa incredulidade não existe outro resultado a não ser aquilo a qual Cristo vai apontar para aqueles homens. Por isso que é extremamente necessário essa luz do mundo. Dito aquilo, após esse discurso, João vai dizer assim: novamente, de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me. Presta atenção, eu disse para você ficar atento com cada palavra que vai ser dita, com cada palavra que emana do texto. João vai dizer que no discurso de Jesus, Jesus diz o seguinte: vou embora. O significado dessa expressão é justamente isso: vou me retirar, vou embora. Se remete justamente à sua volta para o Pai. Ele vai estar voltando para o Senhor, e através da sua morte, sua ressurreição, da sua ascensão ao céu, ele vai se retirar. Imediatamente é isso que significa. Para aqueles judeus, isso aqui, essa fala de Jesus é uma ameaça. Uma vez que Jesus se vê cantando para surdos, é como se ele estivesse, é como se Jesus tem um nítido entendimento de que não tem fruto nenhum naqueles homens que o ouvem. Não tem fruto nenhum de arrependimento, de conversão naqueles homens que estão ouvindo o Evangelho pregado por ele. Quando ele diz, vou me retirar, isso aqui é uma clara ameaça que aponta para o fim de todo aquele que rejeita Cristo até o último dia da sua vida. Quando Jesus diz para os judeus, eu vou me retirar, enquanto Jesus está na terra, em primeiro momento é isso, enquanto Jesus está na terra, aqueles homens estão tendo acesso ao Evangelho, eles estão tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho, que é a chave de Deus para mudar a situação dos homens. Enquanto Jesus está perto, o Evangelho está disponível, essa é a ideia. Quando Jesus diz, eu vou me retirar, é porque em algum momento, vocês não terão acesso a essa voz, que tem poder para vos salvar. Essa é a ameaça feita para aqueles homens ali. E isso atribuído para toda a humanidade, e em especial para os incrédulos, irmãos, essa ameaça é o seguinte: o Evangelho, ou a oferta do Evangelho, tem prazo de validade.
É como se ele nos levasse à reflexão de que haverá um momento em que a oferta do Evangelho não estará disponível. Essa é a ameaça que Cristo faz para aqueles homens. Haverá um momento em que essa chave, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não estará mais à disposição dos homens. Esse é o alerta pregado ou expresso por Jesus naquele momento através dessa fala. Após a ameaça de Cristo, em que ele vai se retirar, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês vão me procurar. Isso para os judeus em um primeiro momento é o significado de que aqueles homens não reconheceram de que o verdadeiro e o único Messias prometido pelo Senhor estava diante deles. Jesus é como se ele nos mostrasse: olha, vocês continuarão buscando pelo Messias, vocês continuarão procurando o Messias, aquele que já veio, aquele que já cumpriu com o plano redentor de Deus. Vocês continuarão buscando, por não me reconhecer. Em primeiro momento, esse é o significado da ameaça. A incredulidade levará aqueles homens a perceberem que é tarde demais, porque o único redentor prometido por Deus foi disponibilizado e rejeitado. E um segundo momento que nós podemos entender aqui, quando essa ameaça é para todo o incrédulo, é que uma vez que o Evangelho for retirado, ou que a oferta do Evangelho for retirada, esses incrédulos cairão no entendimento de que a oportunidade passou, e buscarão assim, não por um desejo movido pela fé que salva, mas por uma angústia intensa por saber que a oportunidade passou. E eles buscarão desesperados para que a sua angústia, para que a sua dor seja aplacada de alguma forma, e não encontrarão. Esse é o significado dessa ameaça. Vocês me procuraram. E isso fica mais intenso ainda quando Jesus continua o texto e ele diz assim: e vós me procurareis, mas a prova de que essa busca não é por uma fé que salva, a prova de que essa busca não é por uma fé verdadeira e com o desejo de pertencer a Deus, é pela sequência que vem depois desse mas. O que vem depois desse mas mostra o resultado final de uma vida incrédula. Mas perecereis no vosso pecado. E isso aqui é o resultado imediato, o resultado claro da incredulidade. Perceba que algo interessante, que no verso 21, pecado vem no singular, como se ele estivesse falando de um pecado, e no verso 24, pecado está no plural, muitos pecados. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão me procurar, mas morrerão no vosso pecado. Esse pecado ao qual Jesus diz aqui é aquele, irmão, que pior que viver nesse pecado é morrer nele. Esse pecado ao qual Jesus diz aqui é justamente esse pecado da incredulidade, através do qual todos os demais pecados são cometidos. O pecado da incredulidade resultará na morte eterna daqueles homens. Mas morrereis no pecado. A incredulidade, como eu disse no início, essa capacidade de crer em Cristo como o nosso Redentor, como nosso Salvador, essa fé não é presente ou não está presente no homem natural. É nesse sentido que todo homem, todo ser, ele nasce incrédulo, até que Deus promova soberanamente a mudança da vida desse cara. Quando ele diz, vocês morrerão nesse pecado, é justamente o pecado a qual vocês estiveram ou esteve presente na vida de vocês o tempo todo. Ele dizendo para aqueles religiosos, percebe? Talvez muitos desses homens aqui estavam saindo da sinagoga com a Bíblia debaixo do braço. Muitos desses homens eram aqueles que instruíam o povo.
E Jesus está dizendo aqui: vocês morrerão no vosso pecado, porque nunca creram. Esse é o perigo da incredulidade. Um beco sem saída. Mas perecereis no vosso pecado. Isso fica claro quando Jesus vai tratar o papel do Espírito Santo, do Consolador. Lá em João capítulo 16, você não precisa abrir, atente aqui para a gente ganhar tempo. Em João capítulo 16, Jesus vai dizer o seguinte, nos versos 8 e 9, falando da missão do Espírito Santo: quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. O pecado a qual Jesus diz aqui que aqueles homens morreriam nele é a sua incapacidade espiritual que está presente em todo homem não nascido de novo, que é a incapacidade de crer no Filho de Deus. Você e eu seremos continuamente incapazes de confiar no Filho de Deus enquanto o Senhor não agir soberanamente na nossa vida. Eis o motivo pelo qual você jamais deve desistir de orar para aquele ente que você ama. Porque só o Senhor é capaz de quebrar um coração de pedra e colocar um coração quebrantado diante dele. Não desista de interceder por aqueles que você ama. E o resultado é incrível. O fim da incredulidade é incrível. No verso 21, Jesus termina dizendo assim: para onde eu vou, vós não podeis ir. Isso aqui é óbvio. Presta atenção. Rejeitar o Filho de Deus, Jesus vai dizer no seu discurso que aquele que rejeita o Filho, rejeita aquele que o enviou. O indivíduo que rejeita Cristo, esse era o recado: olha, se vocês estão me rejeitando aqui, como vocês querem entrar lá na presença do Pai? Rejeitar o Filho de Deus é rejeitar o próprio Deus. Rejeitar Cristo na terra é assinar a sua distância de Deus por toda a eternidade. Essa é a ideia. Esse verbo traduzido por vocês não podem ir, no final do verso 21, significa vocês não são capazes. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, não importa que você prega muito lá na sinagoga, não importa que você conhece as leis, não importa que você ensine o seu povo como eles devem guardar a lei de Moisés, não importa que você é um exímio de um pregador, se você não crer em mim, você não é capaz de ir para onde eu vou. Não há nada em vocês, Jesus dizendo para aqueles homens, não há nada na sua religião, não há nada no seu jeito de fazer, não há nada nas suas obras que te fazem ser capaz de ir para onde eu vou. Isso aqui vai nos levar, irmãos, ao entendimento do quão desesperador é a nossa necessidade por Cristo. Não há nada em nós que nos habilite, que nos faça capaz de irmos atrás dele, pelo nosso esforço, por nós mesmos. Por isso ele diz: para onde eu vou, vocês não são capazes de ir. Vocês não podem ir. O segundo ponto aqui dessa porção é que a incredulidade, primeiro, leva o homem a um beco sem saída, ao entendimento de que foi tarde demais. Segundo, a incredulidade faz com que o homem seja um inimigo zombador de Deus. No verso 22, olha a expressão daqueles homens: então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir.
Em primeiro momento, isso aqui pode expressar a incapacidade natural daqueles homens de compreender o discurso de Jesus. Porque já no capítulo 7, Jesus, em outra feita, ele vai dizer: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. E eles vão dizer assim: será que ele vai pregar para os gentios, ensinar fora de Israel, e por isso que nós não podemos ir para lá? Então repete uma incapacidade. Aqui, eu acho que vai além disso. Pelo contexto em que essa expressão está inserida, isso aqui reflete a zombaria daqueles homens em relação à pessoa de Jesus Cristo. Era como se eles dissessem assim: olha, primeiro, o suicídio para muitos judeus, para muitos eruditos judeus, era um pecado inconcebível, inaceitável. Então era como se eles dissessem o seguinte: olha, a única forma de você ir para um lugar onde nós podemos ir é você se matando. E cá entre nós, a gente não dá a mínima para onde você vai. Essa expressão ela é de zombaria justamente pela rejeição que aqueles homens tinham ao Filho de Deus. Como se eles dissessem: olha, nós não damos a mínima para aquilo que você faz com a sua vida. Você não é bem-vindo no nosso meio. Nós não te desejamos. Nós não te queremos. Uma expressão de zombaria. O problema da incredulidade, irmãos, é que ela nos transforma em inimigos zombadores. E o escarnecer de Jesus Cristo é o ápice da incredulidade dos homens. Nós vimos no Salmo capítulo de número 1, no verso 1, o salmista dizendo assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Perceba que é uma degradação humana contínua. Começa dando atenção para os ímpios. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, dá ouvido a eles. Não se detém no caminho dos pecadores, passa a imitá-los. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Está completamente entregue aos inimigos zombadores de Deus. O ponto máximo da incredulidade é a rejeição a Jesus Cristo. É a zombaria com a oferta gratuita do Evangelho. Era isso que provinha daqueles homens naquele dia. Corramos mais um pouquinho aqui, olha o verso 23. E prosseguiu. Essa expressão é interessante porque é como se Jesus ignorasse, como se Jesus dissesse, não houvesse uma expectativa em Cristo em extrair algum fruto daqueles homens. Ele simplesmente continua dando para aqueles homens a sentença, ou mostrando para eles o curso natural da sua vida incrédula. Prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Interessante isso aqui. Vocês são aqui de baixo. Isso aqui é uma expressão da condição natural dos homens. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, vocês são, a incredulidade de vocês fará com que vocês permaneçam na forma em que vocês nasceram. Esse é um outro risco da comunidade da incredulidade. Esse é um grande perigo da incredulidade. Ela faz com que permaneçamos na condição em que nascemos, mortos espirituais. Homens naturais, homens carnais, não nascidos de novo. Esse é o sentido de que vocês são daqui de baixo. Vocês são do mundo. Eu sou de lá. Eu não sou daqui. Esse é o sentido, esse é o peso da frase, dessa afirmação de Cristo. Isso nos remete ao seguinte entendimento: olha, é por isso, é como se Jesus concluísse: é por isso que vocês não são capazes de ir para onde eu vou, porque vocês não são de lá. A cidadania de vocês é mundana, é carnal, vocês são daqui. É necessário para que vocês subam para lá, que vocês tenham uma cidadania que vem de lá. Esse texto nos mostra, irmão,
a extrema necessidade do novo nascimento, que ele pregou para Nicodemos. Como se dissesse o seguinte: olha, Nicodemos, enquanto você não nascer de novo, cara, você vai continuar sendo cá de baixo. É necessário nascer do Espírito, é necessário nascer do alto. Só assim vocês poderão ir para onde eu vou. Quando Jesus diz para aqueles homens: vocês são deste mundo, o máximo de discernimento que eles teriam, o máximo de conquista que aqueles religiosos teriam, era crescer o seu reino na terra. Isso aqui é muito interessante quando a gente for estudar a sequência desse capítulo. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, tudo aquilo que se pode afirmar de mim, não pode afirmar de vocês. Jesus falando para os judeus: eu sou lá de cima, vocês são daqui de baixo. Eu sou do reino celestial, vocês são do reino mundano, quer dizer, do reino terreno. Eu sou do Pai, vocês são do diabo. Sério, olha o capítulo, olha o versículo 44. Está lá comigo? Versículo 44 do capítulo 8 de João. Vós sois de quem? Essa é a cidadania do incrédulo. Essa é a sujeição do incrédulo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. A característica do incrédulo é ser contrário a todo desejo de Cristo. Por isso que mais à frente ele vai dizer: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. A incredulidade, irmãos, é o que nos mantém sob o domínio do inferno. A incredulidade, que é a condição natural de todo aquele que não é nascido de novo. A incredulidade, que é a condição natural de todo aquele que não deposita sua confiança no Filho de Deus, nos mantém o homem subordinado ao reino de Satanás, ao domínio dele. Somente a fé em Jesus Cristo nos dá uma cidadania que vem do alto. Essa é a importância do Filho de Deus na vida de todo aquele que crê. Quando ele diz: eu sou de lá, nos remete à ideia de que nós precisamos nascer do alto, se quisermos ir para o alto. Isso, irmão, não é uma conquista que você tem como os reinos da terra. O reino da terra nós conquistamos com o nosso esforço. Obviamente existe uma graça comum de Deus que nos movimenta para isso, mas o que ele está querendo dizer para aqueles homens incrédulos, não nascidos de novo, carnais, é o seguinte: olha, vocês conquistam os reinos de vocês na terra com o esforço de vocês. Aquele lá não. Aquele não se conquista com a sua obra, aquele não se conquista com o seu esforço. Para conquistar aquele, para vir após mim, tem que nascer de novo. Tem que ter uma cidadania que vem do alto. O risco da incredulidade é que ela nos mantém na condição em que nós nascemos, mortos espirituais, carnais. Versículo 24, Jesus emite uma conclusão aqui: por isso eu vos disse. Por isso, pelo fato de vocês serem carnais, Jesus falando para aqueles homens, pelo fato de vocês serem mundanos, pelo fato de vocês não serem lá de cima como eu sou, eu disse que morrereis nos vossos pecados. Perceba que agora pecado está no plural aqui, não é? Porque a raiz desses pecados é aquele pecado do singular, que está lá no verso 21. A raiz de todo o pecado dos homens é a incredulidade. A motivação de todo o pecado humano é a descrença no Filho de Deus. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: aquele que me ama, guarda
os meus mandamentos. Por isso eu vos disse: morrereis nos vossos pecados. Eu acho que a partícula mais libertadora que você vai encontrar nessa noite, na sua vida, nesses dias, é essa partícula condicional aqui que está no verso 24. Percebe? Morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou. Então pensa uma coisa comigo aqui, ó. Existe solução. Existe solução para a incredulidade do nosso coração. Existe uma saída desse beco sem saída que é a incredulidade. Existe uma saída para nós que está fora de nós mesmos. Glória a Deus por isso. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O oposto é verdadeiro. Se você crê, você tem vida. Essa é a saída. Essa é a saída para mim e para você. Crer no Filho de Deus. Quando Jesus diz: se não crerdes que eu sou, na sua Bíblia aí, essa expressão deve estar em caixa alta, tudo maiúsculo. Se não crerdes que eu sou. A expressão traduzida, a expressão do grego aqui é ego eimi. Eu sou. Essa mesma expressão João usou em outros momentos aqui. Quando Jesus diz assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a fonte de água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Essa mesma expressão, eu sou. Mas aqui, irmãos, preste atenção, aqui ela parece tão destacada, porque dentro desse contexto, Jesus está dizendo o seguinte: olha, a saída para vocês é confiarem que tudo aquilo que a Escritura diz a meu respeito é verdade. A saída para vocês é confiarem que tudo aquilo que foi dito sobre o Messias se cumpre em mim. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a única saída para você, eu sou a única possibilidade de te tirar do império das trevas e transportar para o reino de Deus. Eu sou. É como se ele dissesse o seguinte: olha, aqui está a chave. Essa é a importância do Filho de Deus para nossas vidas, irmãos. Essa expressão eu sou, nós encontramos no livro de Êxodo, em um momento incrível da história do povo de Deus. Antes de Deus libertar aquele povo do Egito, Moisés vai perguntar para ele: olha, se eles me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus vai dizer para eles assim: olha, diga que o eu sou te enviou. Essa expressão aqui remete ao entendimento de que Cristo é o resgatador do Egito. O Egito tipifica, irmãos, a vida mundana que vivíamos antes dele. O Egito tipifica a escravidão do pecado que nós estávamos inseridos antes dele. Quando ele diz eu sou, é porque ele é o responsável do nosso resgate. Ele é aquele que, por graça, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu próprio reino. Sem mim nada podeis fazer. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Existe saída para nós. É o Filho de Deus. No verso 25, então, avançando, Jesus vai dizer assim: então lhe perguntaram, perdão, João está dizendo aqui, então lhe perguntaram, quem és tu? Irmãos, a incredulidade nos impede de
discernir a revelação de Deus, de conhecer a revelação de Deus. Jesus afirma: eu sou. Tudo aquilo que é expresso acerca do Messias se cumpre em mim. Eu sou. A resposta dos judeus, dos religiosos é: quem é você? Você é o quê? A incredulidade te impede de reconhecer a beleza de Deus, a beleza de Cristo Jesus. Talvez a melhor metáfora que defina a incredulidade é cegueira. Não importa o quanto o dia esteja lindo, o cego é incapaz de contemplar a beleza do dia. Não importa o quanto Cristo esteja reinando sobre a face da terra, sobre a vida dos homens, o incrédulo é simplesmente incapaz de entender isso. Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. O que eu tenho falado para vocês? Essa expressão Jesus quer dizer o seguinte: olha, eu não cheguei aqui de surpresa, eu fui profetizado, eu fui proclamado, vocês ouviram através dos profetas, eu estava contido, eu estava escondido na lei, em cada sacrifício apontava para mim. Vocês ouviram o testemunho de João Batista, vocês ouviram tudo que eu mesmo disse a meu respeito. Como vocês perguntam quem eu sou? Irmãos, isso aqui me faz entender algo que eu aplico para nós. Presta atenção aqui. Se nós temos dificuldade para nos encantar com a beleza de Cristo Jesus, isso deve ser um alerta. Eu vou repetir. Se nós não conseguimos nos encantar com a voz de Cristo Jesus, com a presença de Cristo Jesus num culto como esse, na possibilidade de ouvi-lo através desse livro, precisamos rever desesperadamente, imediatamente, se um dia realmente nós cremos. A característica do incrédulo é que ele não se encanta com Cristo. A característica de todo homem carnal é que ele não reconhece o Filho de Deus na Escritura. A característica de todo homem que não nasceu de novo é que ele é incapaz de entender que Cristo está governando a sua vida, independentemente daquilo que acontece com ele. O que é que tenho-vos dito desde o princípio? Verso 26. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, é essas que eu digo. Vou correr aqui só para a gente ter, por conta do tempo que já se vai. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu conheço tudo a seu respeito. Eu sei quem você é, eu sei o que você já viveu. Jesus está falando para aqueles homens o seguinte: olha, não me falta recursos para julgar vocês, não me falta recursos para estabelecer a minha opinião de condenação em relação a vocês, mas não é isso que eu vou fazer agora. Embora haverá um dia em que todos os homens se apresentarão diante dele para ser julgado, nesse momento ele veio para pregar o Evangelho. Nesse momento ele está ali cumprindo a vontade do Pai de proclamar o Evangelho para aqueles homens. Por isso que ele diz: porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele eu ouvi, essas que eu digo para o mundo, essas eu digo ao mundo. Isso aqui também nos leva a entendimento de que Jesus, simplesmente rejeitando a afronta daqueles homens e continuando a pregar o Evangelho, nos mostra, irmão, que o Evangelho nunca volta sem efeito para Deus. Presta atenção aqui. O Evangelho cumpre o seu papel de glorificar a Deus, tanto naquele que o rejeita, quanto naquele que o aceita. Quando o Evangelho é pregado e o indivíduo aceita, reconhece Jesus como Salvador, deposita a confiança no Filho de Deus que morreu por ele. Quando o Evangelho é pregado e o indivíduo crê,
A misericórdia e o amor de Deus são conhecidos no mundo porque é revelado nesse que creu. Quando o Evangelho é rejeitado, Deus também é glorificado. Quando o Evangelho é rejeitado, a ira de Deus, a justiça de Deus é apresentada para o mundo sobre esse que o rejeita. O Evangelho nunca volta vazio, ele sempre cumpre o seu papel. Assim como Cristo, o nosso papel é proclamá-lo e deixar que ele cumpra com o seu objetivo. Isso aqui também é um modelo para nós. Jesus poderia falar qualquer outra coisa, Jesus poderia criar qualquer nova doutrina, Jesus poderia criar qualquer nova revelação. O que ele faz ali é se manter fiel àquilo que o Pai o mandou dar. Nós não estamos livres para pregar aquilo que queremos, irmãos. O papel de todo homem, de toda mulher de Deus é pregar aquilo que a Escritura lhe dá, que Deus lhe dá. Nós não estamos livres para trazer uma nova revelação. Nem o Filho de Deus, sendo Deus na terra, deixou de se apegar à palavra de Deus para proclamar entre os homens. Quem nós pensamos que somos para chegar aqui? Deus manda te dizer algo novo que você não vai encontrar nesse livro. A incredulidade cega o entendimento dos homens. No verso 28, disse, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Disse, pois, Jesus. Uma vez que a proposta de Cristo na terra é cumprir com a vontade do Pai, no momento em que ele fosse levantado, no momento em que ele fosse crucificado, a proposta, o plano de Deus se faria revelado aos homens. E aqui é algo interessante, eu quero caminhar por fim meditando contigo nisso aqui. O Deus que nós servimos é tão soberano que ele não é limitado pela incredulidade humana. Primeiro, todo aquele que é nascido de novo por um agir soberano do Espírito Santo de Deus. Assim como você não foi capaz de participar do seu nascimento humano, natural, carnal, você não é capaz de participar do seu nascimento espiritual. Essa é uma obra que vem de Deus, provém dele. Então ele quebra a sua incredulidade quando ele te alcança com o Evangelho. Em segundo momento, esse Deus é soberano porque ele está acima da inabilidade dos homens, e ele é capaz de usar até essa incredulidade para cumprir com seus propósitos. Percebe que Jesus diz assim, quando levantardes o Filho do Homem. Jesus está falando da sua crucificação, dizendo, olha, quando vocês me crucificarem, quando vocês crucificarem o Filho do Homem, tudo aquilo que estava previsto e predito sobre o Messias, esse é o significado da expressão eu sou, sabereis que eu sou, tudo aquilo que foi profetizado a meu respeito, tudo aquilo que está na Escritura e aponta para mim, se cumprirá. Percebe? A incredulidade daqueles homens os levariam a crucificar Jesus Cristo. Obviamente que estão fazendo isso através dos romanos, mas Deus não foi pego de surpresa com esse pecado. Mas isso está cumprindo um propósito eterno de Deus. Permita que o próprio apóstolo Pedro nos fale isso. Vai comigo para a gente encerrar em Atos capítulo 2. Atos, capítulo de número 2. Com a palavra, apóstolo Pedro, verso 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vocês sabem, vocês viram isso. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Agora o verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus está dizendo em João o seguinte: quando o maior pecado da humanidade vier à tona, que é não apenas a rejeição do Filho de Deus, mas que é a morte dele, o sacrifício dele, o assassinato deles, planejado por aqueles homens. Quando o maior pecado da humanidade vier à tona, quando a maior expressão de incredulidade se fizer presente na humanidade, Deus está cumprindo com seus planos. Quando levantardes o Filho de Deus, saberão que eu sou. Por meio da crucificação de Cristo Jesus, por meio da crucificação de Cristo Jesus, Deus está cumprindo o seu plano de exaltação da glória do Filho de Deus. A crucificação é a glorificação do nosso Senhor. Através dela, tudo aquilo que é profetizado sobre ele, ele cumpre. Através dela, você agora pode se ver livre da condenação da sua incredulidade. Através dela, agora você pode descansar a sua confiança e saber que ele cumpriu todos os requisitos necessários para que você e eu fôssemos alcançados. E a conclusão que eu levo com isso, irmãos, eu vou deixar o verso 29 em diante para a semana que vem, é que a incredulidade dos homens pode levá-los a rejeitarem o único Redentor que foi providenciado por Deus, até o momento em que será tarde demais. A incredulidade é um beco sem saída, um beco em que mais cedo ou mais tarde chegará todo aquele que vive em inimizade contra Deus. Todo incrédulo, todo carnal, todo homem natural que não crê em Cristo Jesus, uma hora chegará diante desse beco sem saída, em que não haverá mais tempo. Todos nós somos por natureza inimigos de Deus, somos por natureza carnais, somos por natureza naturais, somos por natureza mundanos, até que nós recebamos uma cidadania que vem do alto, através do novo nascimento, promovido por Cristo Jesus, por meio do seu Espírito. Somente no Filho de Deus, que se fez Filho do homem, nós temos paz com Deus, podemos ser aceitos por Ele. Enquanto incrédulos, nós somos alvos da ira de Deus, mas em Cristo, nós somos alvos do amor incondicional do Pai.